Hoje, aqui na CNN Brasil, William Vac, nosso âncora, entrevistou o candidato à presidência da República, Ciro Gomes. E nós conversamos a partir de agora com ninguém mais, ninguém menos do que o Vac, está comigo no estúdio. Obrigada, Vac, pela participação, mesmo na ausência da Carol Nogueira. De âncora para âncora, você é nossa âncora também. Muito obrigada, um prazer imenso estar aqui com você. Vac, acompanhei a sua entrevista com o Ciro Gomes e queria te fazer algumas perguntas. Você abriu a entrevista falando que sinceridade em política às vezes rima com suicídio, se referindo à resposta ontem de Ciro Gomes, que causou muita polêmica ali em meio a um evento com empresários, dizendo que estava falando para uma plateia preparada. Você considerou a resposta dele satisfatória? Era a única possível da parte dele. Ele, evidentemente, tem se esforçado em contrabalançar o que foi a repercussão negativa do que ele falou. E a resposta dele tem sido, bom, ok, eu me penitenciei. Agora, o que ele proporcionou ali naquela resposta, e eu tentei trilhar um pouquinho esse caminho na seguinte pergunta, é em que medida o público absorve o que o agente político tem para trazer. Então, independentemente de como que a gente julga as palavras dele, do ponto de vista das consequências para a campanha dele, há um ponto embutido nesse episódio que merecia atenção e foi por aí que eu caminhei na entrevista, pelo menos no começo, que é em que medida as ideias chegam onde tem que chegar. E ele deixou claro que não estão chegando. O que te chamou a atenção nessa entrevista, Vac? Me chamou a atenção, em primeiro lugar, a capacidade que ele tem e que é conhecida, né? Porque ele está nessa praia há muitos anos, eu conheço o Ciro de décadas, já cobri como jornalista outras campanhas nas quais o Ciro participou, e ele de fato é um personagem político em relação aos outros, isso é sempre importante, em relação aos outros ele tem um nível de concentração em números e propostas superior nesse sentido. Superior porque ele escreve, ele lê, ele se prepara, ele tem ênfase nas ideias. O problema que me parece, eu tratei de tentar explorar isso nessa entrevista, é a capacidade que ele tem ou não de fazer essas ideias chegarem ao público, que no fundo é o público que decide a eleição. Sim. E você também questionou o candidato sobre como governar sem ficar preso ao centrão, né? A grande questão, né, Roberta? As emendas de relator, e ele respondeu ali, não, no primeiro dia eu vou acabar com as emendas do relator. Que é o que você tem fazendo, que eu acompanho o seu trabalho aqui na CNN, você, como âncora, como apresentadora de vários dos nossos telejornais, você tem insistido isso nas oportunidades que você também tem. Porque você, como eu, reconhecemos que esse é um fator central da política brasileira. Quem quer que seja que o eleitor coloque no Palácio do Planalto, ele terá de se entender com um grupo ali no meio do parlamento com extraordinários poderes. Não é o meu caso aqui ficar criticando ou não as entrevistas que são dadas a mim, mas eu não vi até aqui nenhuma resposta excepcionalmente convincente e coloco o Ciro nessa lista. Perdoe falar pelas costas, mas eu acho que está faltando clareza. Como é que vão sair desse nó, dessa armadilha do nosso sistema de governo? Quem entra no Palácio do Planalto não faz nada se não se entender com o outro lado da rua, com o Legislativo. É uma questão difícil de responder de fato e que não tem sido respondida com muita clareza até agora. Na minha avaliação como jornalista. Obrigada, Vac, pela sua participação. Você, amanhã tem mais entrevista. Boa entrevista e bom trabalho. A você também, Roberto. Obrigado.